Perguntas que vão destravar a tua vida. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, no 18º episódio do Amanda Alquat Podcast. Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Amanda Alquat, logicamente. Eu sou a host desse podcast, né? E quem dá um nome a ele. E dentre vários temas que eu tinha para falar aqui para vocês hoje, eu quis trazer muito isso aqui, que é um divisor de águas. E que realmente pode destravar, transformar a tua vida e abrir novas possibilidades, tá? Então é algo muito simples, é uma postura de vida, ferramentas, práticas, para que tu possa realmente transformar a tua vida. Eu posso, às vezes, estar com o olho meio assim, meio fechadinho, porque tá batendo sol aqui na minha mesa. E a minha mesa é branca, então dá uma refletida na luz aqui. E eu ainda tô sem cortina, inclusive preciso comprar, porque tem uns projetos aí para acontecer. E eu preciso melhorar a acústica do ambiente. Então vamos lá. O que a gente precisa entender aqui pra gente chegar nesse ponto das perguntas que destravam a tua vida? Primeiro que tu pode olhar para o título desse podcast e pensar assim, que bobagem, como é que uma pergunta vai destravar a minha vida? Então o que a gente tem que entender? Que quando tu faz uma afirmação, uma conclusão, tu tá selecionando uma dentre infinitas possibilidades. Então, tu tá, de certa forma, te limitando. Ok? Eu sei que tu aprendeu muitas vezes a fazer afirmações positivas e coisas do tipo pra tu ter algo que tu deseja. Só que o que eu vou te ensinar aqui hoje é muito mais eficaz do que afirmações positivas para manifestar o que tu deseja, tá? Quando a gente faz uma pergunta, a gente está abrindo esse leque de possibilidades. E isso abre caminhos para que tu manifeste algo que tu deseja, e não só isso, mas para que tu seja também surpreendida positivamente. E as perguntas também aqui, elas servem para quando tu não sabe qual é a solução ou qual é o caminho na direção daquilo que tu deseja. Por exemplo, em fevereiro agora, eu estou tentando aqui arrumar o braço da cadeira, porque estava um de cada altura. Em fevereiro agora, de 2026, eu bati o recorde de faturamento na minha empresa desde que eu comecei a trabalhar com isso, desde antes de eu abrir a empresa. E claro que eu já vinha me trabalhando várias coisas sobre dinheiro, sobre merecimento e etc. Mas uma coisa que foi muito importante foi a pergunta que eu fiz: o que se requer para que eu chegue no valor X de faturamento? E eu fiz muitas vezes essa pergunta e eu fui naturalmente encaminhada para superar esse resultado, isso que eu estava pedindo. Eu alcancei o que eu estava pedindo e ainda superei. E isso foi assim uma chave, isso foi muito importante. E eu vejo que são as perguntas que fazem a gente se movimentar na vida. Porque senão tu fica sempre, cheguei onde eu queria, beleza. E aí fica aqui, fica estagnada. E eu não sei tu, mas eu não tenho vontade de entrar nessa vibe. Vou tomar aqui um golinho de café, porque eu fiz café, achei que eu ia conseguir tomar todo antes de começar o podcast, o episódio aqui, mas estava muito quente. E, gente, eu tenho tomado, 10 gramas de café por dia. Isso é bem pouco, tá? Bom, para começar aqui, toda essa perspectiva de usar perguntas para destravar a vida, perguntas para trazer mais, é muito baseado no entendimento de que peça e receberás. O que tu pedir, tu vai receber, tá? E também é muito baseado no conhecimento, na filosofia, né, nos fundamentos do Access Consciousness, que é esse conjunto de ferramentas e filosofias para a expansão de consciência, para tu criar mais para a tua vida. Dentro do Access Consciousness, nós temos as barras de Access, facelift energético, processos corporais energéticos e esses processos verbais. Então, muitas perguntas que eu posso estar citando aqui estão ligadas a esses processos verbais, tá? Então, foi conhecendo o Access que eu comecei a fazer perguntas. E não é que tu precise de perguntas pré-prontas, que tu precise de um script. Eu muitas vezes mando para as minhas clientes perguntas para elas fazerem relacionadas a questões que elas estão passando e objetivos que elas têm. Mas tu não precisa ficar presa nisso, tá? Por exemplo, eu tentei introduzir isso com uma menina que
estava interessada em fazer sessões comigo e ela disse que ela não podia pagar e etc. E aí eu falei pra ela, tá, e o que você quer pra tu criar esse dinheiro? E ela, ai, não sei, realmente não sei. É muito comum as pessoas, quando a gente vai fazer essa pergunta, entrarem nessa definição de eu não sei, não tem nada. Ou, por exemplo, uma pergunta que eu faço muito é, como pode melhorar? Como pode melhorar ainda mais? E muitas pessoas vão lá e determinam, vai melhorar se eu fizer mais dinheiro. Vai melhorar se abrir um sol. Só que tem outras formas de melhorar, que às vezes a gente não está sabendo. Eu vou tentar fechar minha janela aqui. Ela tem uma trava, porque tá um vento, gente. E tá assobiando aqui. Ai. Não sei se foi. Ela tá meio dura. Acho que agora foi. Acho que ela vai parar de assobiar agora. Não sei se vocês estão ouvindo o assobio. Bom, então a ideia é, tu não sabe como resolver um problema. Tu pode fazer perguntas. O que você quer para que eu resolva isso aqui na minha vida? Como eu posso manifestar isso aqui com facilidade? E a ideia não é tu pegar um caderno, um papel e uma caneta, sentar no sofá e ficar, deixa eu ver, como é que eu posso resolver isso? Às vezes acontece isso, mas a ideia não é tu fazer isso. A ideia é tu te abrir para receber. Pode pingar a resposta na tua consciência ou pode acontecer alguma coisa que seja uma resposta à pergunta que tu estavas fazendo. Como eu estava comentando, tinha essa menina que queria fechar sessões comigo e não tinha como. E eu falei, cara, faz perguntas. Pergunta, como eu posso criar esse dinheiro? É que ela começou a dar resposta, ela começou a se limitar, a se justificar. E eu queria alertar vocês disso, porque muitas vezes o que está faltando para tu destravar uma coisa na tua vida é tu fazer perguntas. Às vezes tu está tão fixa, num ponto de vista fixo, é assim que acontece. É que os homens são assim. Tá, e como seria se fosse diferente? Como seria se surgisse um homem na tua vida que te surpreendesse positivamente? O que mais é possível? Porque assim, uma coisa é fato. A gente vive um universo de infinitas possibilidades. E a gente não consegue vislumbrar as infinitas possibilidades. Se eu falar agora pra ti, pensa no número infinito. Tu consegue pensar no número infinito? Visualizar ele na tua mente? Não. Porque é um número desconhecido. É como se a nossa mente não tivesse um processador que conseguisse processar essas infinitas possibilidades. E as perguntas servem para que tu te conecte com essa gama de infinitas possibilidades. E para que tu peça sempre por mais na tua vida. Para que tu te abra para receber mais. Para que tu te abra para receber aquilo que tu nem imaginava que tu poderia receber. E como é que tu faz isso? Fazendo perguntas e te abrindo para receber. Essas perguntas são básicas, tá? Eu vi até num livro do Axis recentemente que elas são, pelo menos o que mais é possível. Como pode melhorar, não sei. Mas o que mais é possível é marca registrada. Acho que, não sei se nos Estados Unidos só ou no Brasil também. Talvez no Brasil, porque eu acho que era o símbolo de marca registrada do Brasil. Então, assim, são perguntas básicas. O que mais é possível? O que mais é possível que eu não estou percebendo? Porque às vezes tu tá tão assim, repetindo um padrão. E tu não consegue viver algo diferente. O que mais é possível, universo, que eu não estou percebendo? Que mágicas estão disponíveis para mim hoje? O que há de incrível sobre mim? Essa eu passo muito para os meus clientes. O que há de incrível sobre mim que eu não estou percebendo? O que está certo sobre mim que eu não estou percebendo? E isso é muito importante, por exemplo, de usar quando tu está muito te julgando, só vendo os teus defeitos, os teus problemas. Faz essas perguntas. O que está certo sobre mim que eu não estou percebendo? Vamos supor que tu queira passar por um acompanhamento terapêutico comigo e tá no momento, não sei se eu invisto nisso, vou ficar apertado e tal. Isso vai ser uma contribuição para mim? Isso vai criar mais para minha vida, fazer um acompanhamento terapêutico com a Amanda? Como posso criar dinheiro para fazer isso? Porque tudo pode ser criado, tudo pode ser mudado a cada instante. Nada é tão fixo quanto parece. Olha, lá vem os gatos correndo. Nada é tão fixo, gente. Nós somos 99,999999% energia. E não é energia estática, é em movimento. Então, o que acontece é que a gente está sempre
trabalhando e se dedicando para criar mais do mesmo. Não é que aquilo está estanque na tua vida. Nossa, aquilo está estável. Não, tu está programada para criar mais do mesmo. A gente acha que... Eu vou dar um exemplo mais concreto disso, tá? Às vezes tu acha que, tipo assim, se eu passar num concurso ou se eu tiver um emprego CLT, eu vou ter aquela estabilidade financeira. Tu acha que aquilo ali está escrito em pedra. Nossa, todos os meses eu vou ganhar tanto de dinheiro. Não é assim que funciona. Tu tá ganhando aquele X de dinheiro porque tu está dedicando X de energia, que tu acredita que é o necessário para ter aquele X de dinheiro. Então, tu está sempre te movimentando para criar aquilo ali. E esse pensamento foi o que me ajudou a sair do CLT e ficar só com o meu negócio, que eu já contei um pouco dessa história por aqui. Inclusive, tem um episódio só falando sobre isso, né? Sobre essa transição. E é isso que eu entendi, cara. Se eu consigo ter essa capacidade de todos os meses gerar esse dinheiro, eu vou conseguir gerar esse dinheiro com o meu negócio também. Eu não vou gerar esse dinheiro só porque eu estou nesse emprego. É a tua capacidade de gerar dinheiro, que tu repete todos os dias. Então, de novo, as coisas não estão tão estáticas. Não estão tão estáticas, gente. Quantas pessoas têm curas espontâneas de doenças? Quantas pessoas... eu já tive caso de cliente, tá? Que estava quase certo que ela estava com câncer de mama. Ela tinha fortes indícios, faltava, tipo, um exame, assim, só pra ter certeza, mas estava quase certo. E aí a gente fez uma sessão terapêutica. A gente trabalhou com profundidade, assim, na causa emocional dessa doença, e ela fez o último exame, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Então, assim, tudo pode mudar a qualquer instante. E por que eu tô falando isso? Não sei, tô falando isso por causa das infinitas possibilidades, que às vezes tu tá com um pensamento fixo, um ponto de vista fixo, que te impede de ir em frente, te impede de transformar as coisas na tua vida, porque tu acha que elas não podem ser transformadas. Porque talvez as formas com que tu tentou transformar, tu não tenha conseguido transformar, e hoje eu tô te trazendo essa ferramenta aqui. Faça perguntas. Como eu posso resolver isso aqui? O que eu faço com isso? Como posso mudar isso? Como pode melhorar? Tá uma merda, tá numa merda. Como pode melhorar? Faz, e não é fazer uma vez, faz como um mantra, repete várias vezes ao dia essas perguntas. E tu não precisa pegar as perguntas que eu tô falando aqui, tá? E tipo, te fixar nelas. Tu pode criar perguntas. Nunca faça perguntas, porque eu já peguei cliente que fez isso assim, e eu digo, pelo amor de Deus, tu cancela isso aí, nunca mais faz isso. O que há de errado comigo? O que eu fiz de errado em tal situação? Não faz essa pergunta, porque peça e receberás. Se tu fizer uma pergunta dessa, o universo vai te dar uma enxurrada de motivos para tu entender o que está de errado contigo, e não é isso que a gente quer. Eu quero ver se eu consigo abrir aqui, sem cortar a filmagem, vamos ver, no computador, tá? Cadê? Perguntas aqui. Vamos ver se continua filmando. Ai, continua filmando. Adorei. Vamos ver. Deixa eu conferir, gente. Estou em dúvida. Ó, tá 13h58, 59. Tá aqui as perguntas. Ó os gatos malucos. Muito bom, gente. Tá. Ó, por exemplo, tem uma lista de perguntas que eu tirei de um livro do Axis que eu mandei para mais de uma cliente, que são sobre dinheiro, tá? Porque essa questão de a gente viver numa realidade que muda o tempo todo e que é pura energia, funciona para dinheiro também. Olha só! Dinheiro não é tão material e matemático como tu pensa, tá? E eu vou ler algumas perguntas aqui que não necessariamente são específicas de dinheiro, tá? Mas que podem contribuir para ti, por exemplo. Essa é boa, olha. Se eu gastasse o dinheiro que estou tentando economizar, criaria mais para hoje e para o futuro? Porque às vezes tu acha que tu está arrasando economizando dinheiro e tu está só te afundando mais. Porque tu está te mantendo no mesmo lugar, tu não está mudando de frequência de realidade. Tô vendo as perguntas aqui.
O que tenho recusado, essa aqui é boa. O que tenho recusado a reconhecer sobre mim, que se reconhecesse, criaria a minha vida com mais facilidade e muita alegria. O que mais posso reconhecer sobre mim que não pensei que tivesse valor? Eu lembro que no livro ela estava trazendo essa informação assim, relacionada à questão de dinheiro, geração de dinheiro, porque às vezes tu não está gerando tanto dinheiro porque tu não está reconhecendo as tuas qualidades, as tuas habilidades, aquilo que é incrível sobre ti e que te ajudaria a fazer muito dinheiro. Outra pergunta aqui também. O que se requer para que eu crie a minha vida, negócios e diferentes fluxos de receita, expandindo minha consciência e soltando o que eu venho tentando controlar? Então, assim, gente, faça perguntas, crie perguntas. Tu só vai te movimentar na tua vida se tu estiver disposta a enxergar as coisas por uma nova perspectiva, estiver disposta a mudar de olhar. Eu falo assim, ó, com experiência, tá? Porque eu já atendi muitas pessoas. As pessoas que mais têm resultados, transformações concretas na sua vida, são as pessoas que estão mais abertas a mudarem de ponto de vista. Estão mais abertas a olharem as coisas por outra perspectiva. As pessoas que estão mais fixas, tá? E apegadas sempre a uma mesma história, apegadas ao sofrimento e fixas ali, estanques naquilo ali, são as que menos avançam ou as que avançam mais devagar, tá? E as perguntas muitas vezes vão te ajudar nesse movimento a fazer diferente, a criar diferente na tua vida. Lembrando que tu está criando a tua vida o tempo todo a partir das tuas crenças. Então, o que se requer para que tu manifeste o carro XY que tu deseja? O que se requer para que tu manifeste o teu relacionamento dos sonhos? Também tem uma pergunta assim que é do Axis, né? Que energia, espaço e consciência eu e meu corpo podemos ser para criar tal coisa na minha vida? Que energia, espaço e consciência eu e meu corpo podemos ser para gerar mais dinheiro com total facilidade? Usem essas perguntas, gente. Assim, ó, porque é isso que vai fazer tu avançar. É isso que vai te tirar daquele ponto cego. E, de novo, não é que vai um dia chegar uma carta na tua casa, um e-mail para ti, uma mensagem no WhatsApp, com aquela resposta que tu estava procurando. Muitas vezes vai ser algo que vai acontecer, um insight que tu vai ter, um movimento que tu vai fazer, e quando tu vê aquela situação já vai ter destravado. Tu não vai ficar ali martelando em cima daquilo. Abra-se para receber. E te digo mais, talvez essas perguntas só vão funcionar para quem está disposto a ter mais facilidade na vida. E aí tu pode usar a pergunta: como posso ter mais facilidade na minha vida? A gente vive numa sociedade que hipervaloriza a dificuldade, né? Que tem aquela coisa assim, tem que ser difícil para ter valor, eu preciso ser difícil num relacionamento amoroso para ser valorizada, né? Ou que tu precisa te esforçar para fazer dinheiro. Faz sentido? Tu te identifica com isso? Me conta nos comentários enquanto eu tomo meu café. Então, assim, amore, vamos descolar da dificuldade? Como seria receber mais facilidade na tua vida? Isso é um outro modelo de pergunta que tu pode fazer também. Que às vezes tu pensa, tu tá muito fixa naquilo ali. Os homens... Ontem eu atendi uma cliente que tinha essa crença, esse ponto de vista, assim, né? De que os homens traem, que os homens são desonestos. Tu pode, se esse for teu caso, tu pode fazer uma pergunta tipo assim: como seria se eu fosse surpreendida positivamente por um homem? Como seria atrair homens honestos para a minha vida? Como seria ter homens honestos, admiráveis, confiáveis na minha vida? O que se requer para que eu atraia esse tipo de homem? Outro modelo de pergunta aí. O que se requer para que eu crie 20 mil reais esta semana? O que se requer para que eu tenha total facilidade em vender com o meu negócio imediatamente? Estou criando aqui com vocês. E isso te leva para um lugar também de empoderamento. Porque, falando em negócio, eu me lembrei muito, gente, já contei aqui um pouco em alguns episódios, já comentei, que em 2025 eu contratei um pessoal de marketing para me ajudar num projeto do meu negócio, que eles disseram que não era o momento de fazer aquele projeto, me levaram para um outro lado,
que, assim, quiseram me reposicionar nas redes sociais. Deu muito ruim, assim, porque eu comecei a seguir o que eles estavam falando que eu tinha que fazer e atrofiou as minhas vendas de um jeito que não estava atrofiado. Eu entrei no erro de mim. Sabe assim, eles entraram querendo corrigir tudo que eu vinha fazendo e que estava dando certo. E eu acreditei. E aí eu olho para trás, claro que essa experiência foi importante para eu chegar nessa consciência que eu tô hoje, eu não descarto isso. Mas eu vejo que se eu tivesse feito perguntas, se eu tivesse me guiado pelas perguntas que me permitem acessar mais consciência, eu não teria gastado dinheiro com eles e não teria me emburacado do jeito que eu me emburaquei. Então, quantas vezes na tua vida tu tá negando o teu saber, tu tá acreditando que tu não sabe fazer tal coisa e que tu não tem como descobrir e aí tu tem que pagar para alguém para tu conseguir fazer isso, para a pessoa te ajudar ou a pessoa fazer isso para ti. Eu não tô falando aqui que tu tem que fazer tudo, por exemplo, se tu tem um negócio, eu não tô falando que tu tem que fazer tudo, tu tem que te responsabilizar por tudo. Mas às vezes tu acha que aquilo ali que tu tá querendo criar é um bicho de 7 cabeças e é um bicho apenas de 2 cabeças. Não é tão assustador. E aí a gente entra numa outra camada aqui de consciência também, que é assim, o quanto as pessoas do marketing ou de outras áreas, de outros serviços, estão querendo te implantar a ideia de que tu não sabe fazer aquilo ali e, portanto, tu precisa deles. Eu senti isso daquelas pessoas. Também tem... Isso é muito comum, assim, com médicos, profissionais da saúde, né? Que eles querem te implantar a ideia de que tu não conhece o teu corpo, que tu não tem condições de lidar com o teu corpo sozinha, que tu precisa de orientações para saber o que comer, o que fazer, o que tu precisa fazer para melhorar o teu corpo. Então, é bem uma vibe de desempoderamento. Só que se tu tá acostumado a fazer perguntas, se tu passa a fazer perguntas, faz pergunta pro teu corpo, faz pergunta pro universo, tu resgata o teu poder. Tu vai começar a perceber as coisas diferente. Um outro exemplo de pergunta que me veio aqui, alguém tá te contando alguma coisa. Tu vai no médico e o médico começa a falar umas coisas estranhas. Tu pode fazer pergunta mentalmente, essas perguntas não precisam ser em voz alta, tá? Mentalmente. O que está certo sobre isso? Desculpa, não é essa a pergunta. O que está certo sobre isso é numa outra situação, vou falar para vocês. O que é verdade sobre isso? A pessoa está ali te contando um monte de historinha. Seja médico, seja um amigo ou amiga também, que está te contando altas histórias. Tu pode ficar mentalmente nessa energia. O que é verdade sobre isso? O que é verdade sobre isso? E aí tu balança a cabeça. Para a pessoa. Isso é muito empoderador. Muito empoderador. Uma outra pergunta também, que é muito legal. Tanto quando tu está conversando com alguém, ou quando tu sente uma energia estranha. Na conversa com alguém, em algum lugar, no teu trabalho. Tu começa a ficar uma coisa estranha. Uma pergunta que tu pode fazer é, do que eu estou ciente aqui? Do que eu estou ciente aqui? Porque às vezes tu tá percebendo energeticamente alguma coisa e aquilo não tá na tua consciência, assim. E quando tu começa a fazer essa pergunta, tu entende... Ah, tá. Recentemente, eu tive uma situação com uma pessoa que, enfim, precisei remarcar um compromisso e tal, e eu senti uma energia com aquela pessoa, e foi com bastante antecedência, mas a pessoa me disse que não foi com antecedência. Eu fiquei, gente, loucura, né? Mas eu senti uma energia de, tipo assim, ponto de vista da pessoa, né? Que a pessoa tentou me projetar essa energia, esse ponto de vista de que eu estava errada fazendo o que eu estava fazendo. E aí a gente tem que estar muito consciente nesses momentos, porque senão tu entra na culpa. Tu compra aquela culpa que a pessoa está te projetando. E aí é importante essa pergunta, do que eu estou ciente aqui? Do que eu estou consciente? Tá? A pergunta que escapou antes e que eu não falei, eu estou olhando bastante para a tela do computador, porque daqui a pouco vai acabar a bateria, mas acho que vai dar tempo da gente finalizar aqui. Então, por isso que eu estou cuidando ali. Mas a outra pergunta que eu escapei, que eu me troquei ali, é o que está certo sobre isso? Essa é uma pergunta. A maioria dessas perguntas que eu estou trazendo aqui são do Axis, tá? Não todas com marca registrada, mas são perguntas
em que a gente vê nos cursos e livros e podcasts do pessoal do Access Consciousness também, que eu estudo bastante isso. A pergunta é, o que está certo sobre isso? Essa pergunta é para tu usar nos momentos em que aconteceu alguma coisa, entre aspas, ruim. Algo que tu não queria que acontecesse, algo estranho, ou algo que tu começou a te julgar que tu fez, alguém que não honrou o compromisso contigo. Enfim, tu pode usar essa pergunta. O que está certo sobre isso? Porque assim, tudo é positivo e negativo ao mesmo tempo. Depende do ponto de vista. Quando tu usa essa pergunta, ela te leva para esse lugar de enxergar o positivo daquela situação que era aparentemente negativa. E isso te traz mais consciência. Isso te traz mais compreensão. E percebe aqui, quanto mais consciência tu tem, mais poder tu tem e mais tu pode escolher conscientemente e te direcionar para aquilo que tu deseja na tua vida. Tu pode criar mais para tua vida. Quanto menos consciência, menos poder. Porque tu vai no automático, tu vai no inconsciente, tu vai no piloto automático. Faz sentido? Então, assim, usa perguntas. Usa perguntas, gente, todos os dias. Tem uma pergunta do Access também, que é muito legal, faz tempo que eu não faço, que é: que gloriosas e grandiosas aventuras terei hoje? Que gloriosas e grandiosas aventuras terei hoje? E assim, lembre-se que é peça e receberás. E segue pedindo. E faz perguntas todos os dias. Não é assim, eu fiz essa pergunta ontem e ainda não chegou. Pede mais, pergunta mais, puxa mais essa energia. Essas perguntas te ajudam a puxar. Muitas delas te ajudam a direcionar a tua mente, a tua energia. Muitas delas realmente são demandas para o universo. Confia que tu pode receber. Confia. Porque, de alguma forma, tu já está pedindo alguma coisa. Essas perguntas vão te ajudar a pedir de forma mais adequada para te levar para onde tu realmente quer. Entendeu? Porque, de certa forma, quando tu tá rogando pragas para ti mesmo e falando, é sempre assim, eu sempre me fodo na minha vida amorosa, ninguém quer namorar comigo e não sei o quê, dinheiro é sempre difícil, tu tá pedindo, né? O universo está olhando para isso, Deus está olhando para isso e diz assim, sim, senhora, é para já. Ele vai lá e atende teus pedidos e te ajuda a manifestar aquilo ali. As perguntas, elas são super expansivas e vão te ajudar a criar mais, mesmo quando tu não sabe como. Eu não sei como chegar em tal lugar. Faz uma pergunta, como posso chegar em tal lugar? O que se requer para que isso aqui aconteça? Pegou a visão? Anota muitas dessas perguntas. As perguntas que são mais importantes de tu fazer todos os dias, anota no post-it, cola no espelho, cola no computador, cola num mural, né? Eu já coloquei assim na frente do computador onde eu trabalhava, na geladeira, no espelho. Faz essas perguntas diariamente. E antes de te limitar, pergunta. Nossa, pensa assim, um problema que não sabe como resolver. O que se requer para que eu resolva isso aqui? O que se requer para que eu tenha total facilidade com isso aqui? Com quem eu preciso falar? Isso é legal também, essa pergunta. Com quem eu preciso falar? Com quem eu preciso me conectar para resolver tal coisa, para criar tal coisa na minha vida? Quem vai ser uma contribuição aqui nessa situação, no meu trabalho? Quem eu posso contratar para contribuir com esse trabalho aqui? Pergunta. Pergunta. É como se tu estivesse mandando ali no WhatsApp para Deus, universo. Com quem que eu posso falar para criar isso aqui? Quem pode contribuir para que eu manifeste tanto de dinheiro? Quem são os meus clientes? Faça perguntas. Eu já fiz perguntas também assim, que vídeo que eu preciso postar hoje para alcançar tal coisa? Né? O que as pessoas estão demandando receber de conteúdo? Né? Que contribuição eu posso ser para essas pessoas que estão aqui me acompanhando? Já fiz muito essas perguntas. Não tenho feito, tenho seguido minha intuição, mas não tenho feito essas perguntas. Farei. Tá? Farei. Eu não ia gravar um podcast hoje sobre esse assunto, ia ser uma outra coisa que talvez seja para o próximo episódio. E me pingou na consciência que seria legal trazer isso aqui. Então eu trago para vocês. O Access Consciousness é incrível, assim. Eu estudo muito. Ele foi criado pelo Gary Douglas e o Dr. Dan Heer, que são americanos. Boa parte do Access é americano, mas o Access está presente em 180 e poucos países. É incrível. E tem esses processos corporais, que tem as barras de Access, facelift energético e outros processos de corpo.
Eu sou praticante, então eu posso atender com barras de axis e facelift, que são técnicas incríveis. Acabo não focando tanto nisso, porque meu público é mais do mundo, né? E são coisas que precisam ser feitas presencialmente, precisa ter o toque no corpo, mas se tu for de Rio Grande e tiver interesse, só entrar em contato. Caso tu queira também entrar em contato comigo para iniciar o teu processo terapêutico, muitas vezes eu faço essas perguntas, tá? Eu passo listas de perguntas para os meus clientes, eu uso muito isso nos meus atendimentos. Então, se quiser desbloquear o teu subconsciente, transformar a tua vida de uma forma mais profunda e personalizada comigo, o link está aqui embaixo para tu entrar em contato. E por isso... E hoje é isso, gente. Por hoje é isso. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Te inscreve no canal no YouTube se tu ainda não está inscrita. Me segue no Spotify e avalie esse podcast no Spotify para que ele seja entregue para mais pessoas. Se tu ainda não está me seguindo nas redes sociais, Instagram e TikTok, vá lá. É @AmandaAlquati e nos vemos no próximo episódio. Beijo no coração.